Glória a Deus nas maiores alturas, aleluia. Glória a Deus. Romanos capítulo 16, vamos ler o versículo 1 e o 2, amém? Romanos capítulo 16, o seu versículo 1 e 2, amém? Diz assim a palavra do Senhor: recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tenho hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Amém? Os irmãos poderem assentar. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor, que nos permite ler, meditar e estudar na palavra dele, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Igreja do Senhor Jesus, neste capítulo 16, Paulo ele faz várias e várias recomendações, saudações e votos aos santos que o ajudaram, não é verdade? Mas nessa noite nós vamos meditar um pouquinho acerca dessa irmã, né? E ela é citada em primeiro lugar aí, né, nesse rol de várias e várias pessoas que ajudaram Paulo, estavam sendo recomendados por Paulo. Mas eu gostaria de colocar como tema dessa mensagem uma cristã exemplar. Se algo é exemplar, significa que é algo que é modelo. E se é algo que é modelo, é algo que eu posso copiar, que eu posso me inspirar. Não estou dizendo que Febe era uma santa na figura de imaculada, não. Mas era uma irmã fervorosa e que ajudava muito a obra do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E nessa noite, meus irmãos, nós vamos falar um pouquinho desta irmã, desta cristã, a qual Paulo, aleluia, ele inicia este capítulo. Obviamente que inicialmente, originalmente, as cartas de Paulo, as epístolas, não eram divididas em capítulos e em versículos, mas como nós aqui estamos lendo na Bíblia e está dividida a nossa Bíblia em capítulos e versículos, nós vamos ver que nessa parte final da carta, que já é o derradeiro da carta, né? Então nós vemos que ele inicia falando em recomendo-vos. O que é recomendar alguém? O que é recomendar alguém? É a mesma coisa que eu chegar aqui, né, e alguém me convidar para pregar a palavra do Senhor, e eu ter algum compromisso naquele dia, e eu vou falar: olha, se o irmão quiser, eu posso recomendar alguém, eu posso colocar alguém para me substituir nesse dia de pregação, né? E aí eu citaria o nome de alguns irmãos aqui que pregam a palavra do Senhor, tem o mesmo, né, caminhar dentro da palavra de Deus, então eu recomendaria aquela pessoa. Muitas das vezes a gente ouve falar também no âmbito do emprego, né, numa colocação profissional, uma carta de recomendação. Nessa carta de recomendação, inclusive eu já assinei algumas, né, para algumas pessoas, aonde diz que, olha, reconheço sim que essa pessoa foi funcionária do período tal a tal, né, exercendo as suas atribuições, sem nenhum desabono, enfim, tem alguma coisa mais simples, mas tem também a carta de recomendação. Então, quando você recomenda alguém, é porque você tem uma confiança de quem é essa pessoa. Assim como eu já assinei cartas de recomendação, eu evitei assinar cartas de recomendação de outras pessoas também. Muitas das vezes eu deixei de recomendar algumas pessoas pelo seu testemunho, pela sua condição. Então, meus irmãos, não é à torta e à direita e qualquer maneira que é recomendado alguém. Então nós vemos que Paulo, ao recomendar esta mulher Febe, é porque ele sabia quem ela era, ele sabia do seu testemunho, sabia da sua idoneidade. Louvado seja o nome do Senhor. E vou te dizer mais, essa mulher tinha uma relevância grande ali na igreja primitiva, que ela foi a responsável por levar esta carta até Roma.
Louvado seja o nome do Senhor. Eu fico imaginando, aleluia, as irmãs hoje em dia usam as bolsas aí, né? Usam os apetrechos para carregar os seus acessórios. Imagine na sua bolsa uma carta, um escrito de Paulo a uma das igrejas, aleluia, a qual, aleluia, verdadeiramente ele estava ali pastoreando indiretamente através das correspondências. Eu fico imaginando, aleluia, Febe na sua caminhada, na sua jornada até Roma, de repente no meio das suas roupas, dos seus mantos ali, a carta sendo guardada, louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos que esta mulher, aleluia, ela, por seu exemplo, por suas atitudes, foi capacitada a ser recomendada e capacitada a transportar esta carta aos romanos, louvado seja o nome do Senhor. E o que é mais maravilhoso, meu irmão e minha irmã, que talvez naquela época para ela era algo comum. Vou levar uma carta ali de Paulo até a igreja de Roma e está tudo bem, está tudo certo. Mal ela saberia que nós estaríamos falando dela nessa noite, né? Que o nome dela estaria sendo mencionado na Bíblia, e que essa carta, aleluia, traria instrução para mim e para você, e para muitas e muitas igrejas, aleluia, ao redor do mundo, e para muitas e muitas igrejas nos tempos e tempos, em todas as eras, louvado seja o nome do Senhor. Talvez, meu irmão, minha irmã, você não dê valor, aleluia, a alguma atitude, alguma ação, que Deus, aleluia, te faz, aleluia, ter. Talvez você fale, não, isso aqui é uma coisa banal, uma coisa sem importância. Mas para Deus, aleluia, é uma peça que encaixa para uma grande história, aleluia, que há de acontecer, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos, aleluia, que Febe, aleluia, o nome dela significava pura, brilhante. O nome dela significava pura, brilhante. Essa mulher morava ali em Cencreia, que era um dos 2 portos de Corinto. Então essa carta, aleluia, foi escrita por Paulo quando ele estava em Corinto. E ali nós vemos que era uma cidade muito importante daquela região. É ali em Cencreia que ficava a igreja de Corinto. Nós vemos que ela era uma irmã fervorosa, uma irmã que, aleluia, trabalhava firmemente. E nesses 2 versículos que nós lemos, aleluia, que Paulo escreveu, esses 2 pequenos trechos da palavra do Senhor, nós vemos que ela é declarada nossa irmã, ela é declarada como uma santa, ou seja, entre os santos, e ela é declarada como serva, louvado seja o nome do Senhor. Uma mulher que servia com dedicação, uma mulher, aleluia, que era, aleluia, irmã, participava da família da fé, louvado seja o nome do Senhor. E aqui cabe um parênteses, porque quando você vai pesquisar sobre Paulo, muitos indagam ou colocam que ele era um homem machista, ele não gostava de mulheres. Mas nós vamos ver que primeiro ele está aqui elogiando a Febe, e não somente Febe, outras mulheres, né, foram citadas por Paulo e ajudaram Paulo na sua caminhada, louvado seja o nome do Senhor. Então, essa teoria falsa de que Paulo era machista, que ele não admitia mulher, não, está errado. O que ele escreveu, aleluia, ele escreveu para benefício de toda, aleluia, a igreja de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então falar, aleluia, que Paulo era machista é um engano, é um erro. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, meus irmãos, nós vamos aprender algumas coisas a respeito dessa serva do Senhor Jesus. Nós vamos ver, aleluia, que a nossa irmã Febe foi fortemente recomendada, foi fortemente, aleluia, orientada, aleluia, para que a igreja em Roma a recebesse com alegria, a recebesse com ajuda e com benefícios para ela. A Bíblia não fala que Febe era uma mulher, aleluia, que não tinha recursos, pelo contrário, ela era considerada uma mulher com bastante recurso, bastante posse. No entanto, que o próprio Paulo fala que ela o ajudou os fiéis da fé, ajudou, aleluia, os irmãos da igreja e ajudou a Paulo também. Então era uma mulher, aleluia, que era temente a Deus, que era uma mulher serva, era uma mulher da família cristã e era uma mulher que contribuía ativamente na obra do Senhor, contribuía ativamente para a expansão do reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, meus irmãos, nós vamos ver, aleluia, 3 qualidades que eu consigo destacar aqui. A primeira qualidade, ela era servidora. A segunda qualidade, ela era humilde. E a terceira qualidade, ela era protetora. Vamos então para a primeira qualidade, uma mulher servidora.
Porque Paulo ele coloca ali, olha, recomendo-vos Febe, a nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia. Então, Paulo já está declarando que ela servia. Isso aqui, meu irmão e minha irmã, aleluia, traz uma lição para mim e para você. Puxando também um ganchinho da aula de manhã, né, Lucas? Precisamos servir. Porque se eu não sirvo, como próprio a expressão diz, eu não estou tendo a utilidade, eu não estou tendo, aleluia, a função, aleluia, que é me dada como corpo de Cristo. E nós vemos, aleluia, que esta mulher servia na igreja em Cencreia, e ela era considerada como se fosse uma diaconisa de hoje em dia. Imagine aí nossa irmã Luciana, nossa irmã Salete, né? Ela era uma diaconisa, porque ela servia ali na igreja. Ela fazia, aleluia, as suas funções, ela ajudava em várias coisas. E nós vemos que ela tinha essas qualidades, aleluia, de um diácono. Se você abrir a sua Bíblia aí, você que tem um microfone aí próximo, ou que tem uma voz alta, nos ajude. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 11. 1 Timóteo 3, 11. Leia bem alto. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 11 diz: Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Aleluia. Está vendo aí? Da mesma sorte as mulheres. Então nós vemos que as mulheres aqui, aleluia, também é citada por Paulo ao escrever a sua carta a Timóteo, e nós vemos que, aleluia, esses eram atributos desta mulher servidora, dessa mulher, aleluia, que servia. Porque servir não é algo obrigatório, compulsório, é algo com alegria, com relevância, é você ter, aleluia, o gozo em estar fazendo, aleluia. Não é daquela maneira que seus pais pedem para você fazer algo e você sai batendo o pé, não quero fazer isso, não quero fazer aquilo, né? Não é daquela maneira que o seu patrão, o seu chefe manda você fazer algo e você fala, que negócio chato que eu tenho que fazer. Meu irmão, não pode ser assim não. Nós precisamos fazer, aleluia, com toda a dedicação, sendo fiel em tudo. Aliás, a palavra do Senhor nos mostra, aleluia, que nós precisamos fazer tudo o que vier à mão, de coração, como se fosse ao Senhor. Então quando o pai e a mãe pedem algo que é chato para fazer, faça com alegria, porque ele está pedindo, porque você é útil para fazer, aleluia, aquele trabalho. Se o seu patrão está pedindo algo para você fazer, aleluia, se alegre em Deus, aleluia, porque você tem um patrão, aleluia, para obedecer. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, precisamos, aleluia, saber, aleluia, que servir é servir com alegria, é servir com dedicação, é servir, aleluia, como esta mulher estava servindo ali na igreja. Louvado seja o nome do Senhor. No segundo ponto que nós falamos, a humildade, ela era humilde. Nós vamos ver que no serviço ela seguia, aleluia, o exemplo de Cristo. Ela tinha a humildade, ela não fazia para se ostentar, para se aparecer. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 20, versículo 26, 27 e 28. Mateus 20, do 26 ao 28, por favor, nos ajude. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Aleluia. Está vendo? Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o maior exemplo para mim e para você. Ele poderia ter vindo querendo pompas e circunstâncias, querendo ser, aleluia, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, como de tal fato Ele é. Mas a preocupação dele não é o reino terreno, é o reino celestial, é algo muito maior, é algo inacessível, ou seja, que eu e você não podemos tocar, não podemos imaginar, não podemos medir. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aleluia, este servir é algo muito mais excelente.
E nós vemos que essa mulher, aleluia, como lição de humildade, ela cuidava das mulheres novas convertidas. Chegava as mulheres ali na igreja, ela cuidava, ela tratava, ela recebia, ela queria saber o que aquela mulher tinha de necessidade. Ela não esperava, aleluia, o Paulo, aleluia, chamar ela: ó Febe, vai lá ver o que está precisando. Não, ela tinha disposição, ela tinha iniciativa. E aqui, meus irmãos e minhas irmãs, são, aleluia, atribuições e aptidões que eu e você precisamos ter, precisamos seguir de exemplo. O exemplo desta mulher serve para os homens, serve para as mulheres também de hoje em dia. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos ver, aleluia, que ela preparava essas mulheres para o batismo, ela visitava os enfermos, ela visitava os presos, aleluia. Olha a dedicação dessa mulher, em querer verdadeiramente, aleluia, ser útil na obra do Senhor. Qual é a minha, a sua utilidade na obra do Senhor? O que nós temos feito, aleluia, para o Senhor? E aqui o fazer não é para aparecer diante dos holofotes, não, mas é para, aleluia, servir com alegria, porque verdadeiramente a humildade, aleluia, verdadeiramente, aleluia, mostra o verdadeiro caráter da pessoa. Ser humilde, aleluia, mostra aonde eu quero chegar, não o que eu quero conquistar. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir aí em Efésios capítulo 5, versículo 21. Efésios 5, 21. Sujeitai-vos uns aos outros. Sujeitar pode ser também colocado como suportar uns aos outros. Sabe aquela coisa que você não gosta no seu irmão? Talvez ele também não goste em algo em você. Então você suporta esse algo dele, ele vai suportar esse algo de você, e vamos viver em harmonia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Ou você acha que estar há quase 19 anos casado com a Luciana, tudo concorda? Sempre tem um pontinho, né, de discordância, mas nós vamos sempre procurar o benefício comum para os dois, não é verdade? Eu não posso querer tomar atitude, não, é do meu jeito e ponto final, ou ela deu o jeito dela e ponto final. Irmãos, precisamos suportar uns aos outros, precisamos, aleluia, sujeitar uns aos outros, para que nós possamos, aleluia, verdadeiramente, aleluia, ter esta coinonia, ter esta união. Louvado seja o nome do Senhor. Atos capítulo 20, versículo 19, só a parte A, a parte inicial desse texto: servindo com toda humildade. Atos capítulo 20, versículo 19, a parte A. Servir ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas. Aleluia. Servindo ao Senhor com toda a humildade. Então servir não é aparecer, servir não é ter lugar de destaque, mas servir com humildade é ter destaque diante de Deus, não diante dos homens. Aí está o erro de muitos: querer o destaque diante dos homens. Ah, quantas curtidas tem a minha foto, quantos likes tem a minha publicação, quantas pessoas estão me seguindo. Meu irmão, minha irmã, o que vai adiantar isso? O que acrescenta em dinheiro? Para algumas pessoas até acrescenta, mas para nós, réis mortais, o que vai acrescentar isso? Então nós vamos ver, meus irmãos, que um afago, uma palavra de elogio vai passar, mas o que vai durar para a eternidade é a nossa vida eterna com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então fazer a obra de Deus nessa terra, com, aleluia, servidão, com humildade, aleluia, nos fará muito mais do que vencedores. Louvado seja o nome do Senhor. Porque lá em Provérbios 15, 33, vai dizer que a humildade precede a honra. Ou seja, antes de buscar a honra, a vanglória, o orgulho próprio, eu tenho que buscar a humildade. Ela precede. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Pode pegar aí os servos de Deus na Bíblia. A humildade, ela começa em primeiro, ela aparece em primeiro lugar. A humildade. José foi humilde em todo momento, mesmo diante das adversidades. Chegou a ser segundo no reino do Egito, no império de Faraó.
mas com humildade, porque a humildade precede a honra. Depois ele foi honrado, não é verdade? Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, eu tenho que tomar cuidado. Davi, um dos maiores reis mencionados na Bíblia, os maiores reis de Israel. Primeiro, ele foi humilde. Ele não quis, depois de ser ungido rei, porque ele já estava ali com a unção de rei, ele não foi lá e tentou usurpar o trono de Saul. Ele esperou Saul sair, não é verdade? Ele não foi tentar de jeito nenhum usurpar aquele trono, ele de maneira nenhuma tentou invadir, mas pelo contrário, ele manteve-se na humildade, esperando o tempo dele. Louvado seja o nome do Senhor. E em terceiro ponto, meus irmãos e minhas irmãs, esta mulher era uma mulher protetora. Por quê? Porque ela servia na casa do Senhor, ela cuidava. Nós vemos que ela era protetora. Louvado seja o nome do Senhor. Então ela era uma mulher protetora. Louvado seja o nome do Senhor. Ela protegia os santos do Senhor. Ela hospedou os apóstolos, incluindo Paulo, hospedou vários ministros, vários servos e servas de Deus na sua própria casa. E nós vamos ver ali, louvado seja o nome do Senhor, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, 9 e 10. A necessidade de receber, aleluia, os forasteiros, aqueles que estão, aleluia, vindo de longas jornadas. Nós vamos ver, meus irmãos, que Jesus Cristo, aleluia, sempre ensinou a receber a todos com gratidão, com alegria, a ser hospitaleiro. O nosso Senhor Jesus ensinou muito isso, a hospitalidade dos cristãos. E nós vamos ver que a primeira igreja, a igreja primitiva, ela praticava isso muito bem. Ela doava muitas coisas, ela fazia, aleluia, se abdicava das suas próprias vontades para o bem comum. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos ver, meus irmãos, que era muito comum naquela igreja do primeiro século, uns hospedarem os outros. Imaginemos, vamos tentar transportar para os dias de hoje. Pega aquele pregador que é itinerante, né? Que ele sai pregando, hoje está numa cidade, amanhã está em outra, amanhã está em outra, amanhã está em outra. Então, era muito comum naquela época. Então, se você chegava, você não precisava nem conhecer a pessoa. Eu chegava na casa de alguém, olá, eu sou servo de Deus Altíssimo, eu sou do caminho, eu sou da igreja lá de Jerusalém, por exemplo. Aí aquela pessoa falava, olha, seja bem-vindo na minha casa. E aí as pessoas eram hospedadas. Louvado seja o nome do Senhor. Só que, assim como hoje, lá naquela época tinha também os aproveitadores, os corruptos. E lá naquela época tinha muita gente, aleluia, abusando da fé dos irmãos. Muita gente, aleluia, abusava da hospitalidade daquelas pessoas e sugava aquilo que aquelas pessoas tinham. E aí os apóstolos se reuniram e definiram que, olha, vamos tomar cuidado aqui agora. Então a orientação é que, se for receber alguém, que essa pessoa não fique mais que 3 dias. Então a história, aleluia, conta, né, que as pessoas agora já não ficavam mais por muito tempo. Então era por 3, 4 dias. Então não era um período de 1 mês, 1 ano, como alguns ficam em algumas casas, tá? Né? Não é assim, mas naquela época nós vamos ver que o que foi convencionado é que era para receber sim os santos, os fiéis, mas por pouco tempo. E isso a nossa irmã Febe fazia, ela recebia, ela hospedava todos esses forasteiros. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos ver que lá no Antigo Testamento, lá em 2 Reis, temos uma mulher, aleluia, que praticava tal hospitalidade. Não era sunamita? Né? Ela praticou essa hospitalidade. Então era algo que já estava, aleluia, intrínseco, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, na humanidade, nas pessoas, a hospitalidade de receber bem, de cuidar. Louvado seja o nome do Senhor. Quando alguém vai em casa e fala assim, olha, me dá um dinheiro, eu não dou. Mas se alguém chega lá e fala, me dá um prato de comida, uma roupa, qualquer coisa, um leite para o meu filho, se eu tenho casa, eu não vou negar. Não é verdade? Isso também é hospitalidade.
Isso também é se colocar no lugar do outro. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E aí nós vamos ver, meus irmãos, aleluia, que essa mulher, ela era protetora, ela cuidava muito bem de todos. E aí nós vamos ver, por que Paulo recomenda tanto essa mulher? Primeiro porque ela estava portando uma carta com preciosos ensinamentos e com a preciosa verdade da palavra de Deus. Nós vamos ver que esta mulher, apesar de ter bastante condições financeiras para hospedar a outros, para ajudar a outros, ela também, aleluia, ao chegar lá em Roma, ia precisar de ajuda. Então por isso que foi muito bem recomendada, e ali a igreja em Roma iria lhe ajudar. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez ela tenha aproveitado até mesmo a viagem, além de levar a carta, para fazer um pouco de comércio, porque ela era comerciante, ela tinha as suas transações comerciais. Louvado seja o nome do Senhor. Mas mesmo assim ela precisava de um cuidado, porque Paulo se sentiu na obrigação de recomendar essa mulher como uma forma de gratidão a Deus por tudo que aquela mulher estava fazendo com Paulo e os demais discípulos e a igreja de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui a palavra de Deus não relata, mas será que muitas das vezes essa mulher não abrigou muitos cristãos, discípulos, que estavam fugidos, aleluia, dos exércitos romanos? Será que ela não abrigou, aleluia, muitos para evitar da morte? Louvado seja Deus. E agora nós vemos que Paulo, aleluia, retribui com muita gratidão esta mesma mulher. E aí eu vou ver, aleluia, nessa carta a qual nós estamos lendo de Paulo aos Romanos, no seu capítulo 12, no versículo 9 ao 21, eu não vou ler para não tomar muito tempo, mas na tua casa você anota aí, você lê. Nesse trecho da carta de Paulo aqui, capítulo 12, do 9 ao 21, Paulo ele vai falar do amor, vai falar do fervor, da humildade e da beneficência. O relato de Paulo é o tratar, as atitudes e as virtudes recomendadas entre os irmãos. Então Paulo ele já começa o versículo 9 com a seguinte frase: o amor não seja fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. São 3 ensinamentos logo no começo. O amor não pode ser fingido. Quando eu olho Paulo falando de Febe, eu vejo que ali era uma mulher verdadeira, autêntica, aleluia, no seu amor, na sua abnegação às suas próprias vontades, para estar ajudando, aleluia, os fiéis na fé. Segundo ponto, aborrecei o mal. O que é aborrecer o mal? O que é aborrecer o mal? O que os irmãos entendem como aborrecer o mal? Aborrecer o mal, a resposta na verdade está na sequência, que é apegar-se ao bem. Se alguém vem e te faz um mal, você não paga o mal com o mal, mas você vai pagar o mal com o bem, que aí a resposta está lá no verso 21, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Alguém te afronta, alguém, aleluia, vem te caluniar, alguém vem fazer algo que você não gosta, ei, não tente, aleluia, lutar com as suas próprias forças, mas vence este mal com o bem. E aí nós vamos aborrecer o mal. Na verdade eu estou aborrecendo a Satanás, quando eu não dou ligância, né? Não existe essa palavra, eu não dou ligância. Não vou dar nem ligância para o que Satanás quer ou deixa de querer. Eu vou dar ligância, ou seja, eu vou dar atenção, crédito a Deus. Satanás está doido para que eu venha, vamos colocar um exemplo bem prático, né? Que eu pegue aquele fruto proibido e venha morder. Ele está doido para que eu faça isso. A missão dele diária é que nós venhamos transgredir a lei de Deus. E quando você não faz a vontade do diabo,
você aborrece ele, você deixa ele mais furioso, mas não importa se ele está furioso, se ele está tomando Tilenol para a dor de cabeça dele, o que importa é glorificar e exaltar o nome do Deus vivo, a qual nós servimos e servimos com alegria, tal qual essa mulher é um grande exemplo para mim e para você. Nós precisamos servir ao grande Deus com alegria, com dedicação, aleluia, e com grande prazer. E a palavra aleluia vai fechar aqui dizendo que apegai-vos ao bem. Eu tenho que me apegar ao bem. Se tem algo de bom a fazer, eu vou me apegar. Está entendendo? Mesmo que isso me custe umas horas de sono, mesmo que isso me custe alguns reais, mesmo que isso me custe, aleluia, algumas horas de sono até, aleluia, mas eu vou me apegar ao bem. Então essas atitudes recomendadas de Paulo estavam também nessa carta que Febe estava levando. Nesta mesma, aleluia, capítulo, Paulo ele fala: rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Está nessa mesma carta. Louvado seja o nome do Senhor. E aí nós vamos ver, meus irmãos, aleluia, que a Bíblia nos coloca as virtudes, aleluia, de uma mulher temente ao Senhor. Lá em Provérbios 31:10 é um texto muito conhecido, né? Muitos usam aí em casamentos, em festividade das irmãs, não é assim? Provérbios 31:10: mulher virtuosa, quem o achará? O seu valor excede o de rubis. O Senhor requer mulheres virtuosas. O Senhor requer varões valorosos, aleluia. Mas o 30 desse mesmo capítulo de Provérbios, o que diz aí? A beleza é enganosa, e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Aleluia, aleluia. Significa que a beleza da juventude vai passar. Os louros das coisas que são aparentes vão passar, mas será louvada aquela mulher que permanecer temente a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, nessa noite nós temos um grande aprendizado, aleluia, aonde, aleluia, precisamos servir melhor, precisamos ter mais humildade, precisamos proteger bem esta palavra, proteger bem este evangelho. Porque aquela mulher, aleluia, com a carta, vamos imaginar que isso aqui é a carta, colocou a carta em seu vestido e levou. Talvez ela tenha passado por ventos, chuvas, sol, mas ela não deixou aquela carta se perder. Ela não deixou aquela carta de ser entregue. Talvez ela tenha sido interceptada, aleluia, por algum comboio romano, de algum a guarda do império, mas ela manteve a carta guardada, porque ela tinha uma missão de servir, ela tinha uma missão, aleluia, de na sua humildade, proteger esta verdade. E nós, meus irmãos, aleluia, como nós aprendemos nesta manhã também, somos portadores da palavra de reconciliação. E aí, meus irmãos, partindo para o encerramento, a palavra de reconciliação é a Bíblia Sagrada, que está em minha e em suas mãos. Será que nós temos guardado esta palavra, tal qual Febe guardou, aleluia, e levou até o destino? Será que nós estamos levando a palavra até o destino? Porque o destino é ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Será que o seu vizinho não é criatura? Será, aleluia, que os seus parentes não são criaturas? Será que seus colegas de trabalho, de escola, enfim, não é uma criatura? Então eu preciso levar esta palavra até o destino, porque graças a Deus nós fomos alcançados, mas tem muitos que não foram alcançados, amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, e que essa palavra, meu irmão, minha irmã,
faça morada no meio no seu coração nessa noite, amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer a Deus por esta rica e preciosa oportunidade, pelo privilégio de juntos com os irmãos estarem meditando nesta palavra, amém?